programa Direito em Foco retorna nesse primeiro semestre de 2025, alinhado ao projeto integrador do segundo e terceiro período do nosso curso de Direito. Nesse retorno, nós teremos uma série de 5 entrevistas e iniciaremos com o tema de hoje, racismo e sistema penal. E teremos como convidado o doutor Estênio Magno, que é egresso do nosso curso de Direito e advogado criminalista. Estênio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Direito em Foco. Eu que agradeço, professor, pelo convite, os alunos também que me convidaram. É sempre um prazer voltar, né, aqui para casa, né, onde eu fiquei durante 5 anos estudando. Então é muito bacana rever os alunos, rever os professores e estou aí à disposição. Estênio, a gente está no auditório das faculdades Docto de Caratinga, estão presentes aqui nesse recinto aqui os alunos do segundo e terceiro período. Como eu disse, a gente tem uma série de 5 entrevistas e cada entrevista tem um grupo responsável, né? Então o grupo de hoje está voltado para o tema racismo e sistema penal. E a dinâmica da entrevista de hoje é a gente começar, né, com os próprios alunos e alunas que são os protagonistas desse projeto integrador. Afinal de contas, o projeto integrador tem a finalidade de aproximar o curso de Direito, né, da sociedade, assim como o programa Direito em Foco sempre teve esse viés. Então, a primeira pergunta será realizada pelo aluno Luiz Fabiano Rocha Faria. Boa noite a todos, doutor Estênio, professor Oscar. A gente sabe que todo preconceito tem as suas raízes históricas e sociais que contribuem para a sua consolidação. E existe uma forte associação no Brasil com a população negra e a criminalidade. E normalmente isso não ocorre por acaso. Eu queria perguntar para o senhor quais são esses fatores históricos e sociais que contribuíram para a consolidação dessa associação entre negros e criminalidade, e também como isso contribui para que haja uma seletividade no sistema penal brasileiro. Então, Luiz, obrigado pela pergunta. Essa questão do envolvimento, da comparação dos negros com a questão da criminalidade é uma questão histórica, né? Tudo vai desembocar lá naquele tempo da escravidão, onde os negros não tinham dignidade alguma, onde o preconceito ele era bem declarado, muito mais declarado do que hoje. E tem também a questão do financeiro, né? Que muita gente acha que está ligado mais à questão financeira, mas a questão financeira ela também está ligada à questão racial. Isso porque, abolida a escravidão, os negros ficaram soltos, né, da escravidão, mas continuaram presos do sistema. Então, para onde eles iriam ir? O que sobrou foram as favelas, né? Em especial o Rio de Janeiro, nos subúrbios lá, as favelas onde eles iam ficar ali morando, porque era o lugar de ninguém, era o que sobrou, então pegaram o que sobraram. Então está muito envolvida também a questão financeira com a questão racial. As duas coisas elas não se confundem, são coisas que estão aí interligadas. Ô Estênio, e em relação a essa pergunta, né, uma expressão que é muito forte, que a gente tem ouvido, é a questão da seletividade penal. Né, com esse fator histórico e cultural, né, complexo, né, e muito equivocado que nós tivemos a experiência aqui no Brasil, né, de alguma maneira, né, o que a gente tem hoje como resultado no Brasil acaba sendo fruto dessa seletividade penal. Uhum. É isso mesmo? Não, exatamente. Tudo desemboca lá num período para trás, né? Até porque existiu em 1951 uma lei, acho que chama Afonso Aurinos, onde essa lei ela proibia que estabelecimentos comerciais se negassem a contratar pessoas negras, pessoas de cor, né, como diz a lei, para poder trabalhar. Ela proibia que hotéis se negassem a hospedar pessoas negras também. Ou seja, escravidão abolida em 1888. Em 1890, 2 anos após a escravidão, veio no Brasil um Código Penal, que ele criminalizou tudo aquilo que o ex-escravo fazia. Um exemplo disso é a capoeira, o espiritismo, a religião de matriz africana, e também foi criminalizada a questão da vadiagem e mendicância. E se enquadrava nesse tipo penal aquela pessoa que tivesse saúde para trabalhar, mas não trabalhava. E quem se enquadrava nisso era justamente quem? O ex-escravo. Porque o ex-dono do escravo, ele não queria se sujeitar
a pagar a mão de obra daquele que sempre trabalhou de graça. Então eles ficaram ao relento, sem trabalho, por uma questão também de não ter acesso à saúde, transmitindo ali algumas doenças, praticando delitos pequenos para sobreviver. E aí o Estado, ao invés de criar medidas para poder trazer de volta a dignidade das pessoas que sempre foram execradas, não, foi crime em cima de crime, foi devastação, e a gente hoje, de um modo velado, a gente até hoje sofre com esses rastros trazidos lá de trás. E aí a gente pode perceber, né, que tanto o Estado como as instituições e a sociedade, elas apoiaram e, de alguma forma, se aproveitaram de todo esse contexto, né, durante a escravidão. Exatamente. Os escravizados, né, foram explorados durante muito tempo, mais de 300 anos, e até hoje a gente tem resquícios. E dentro desses resquícios existe, né, esse número, né, quantitativo aí da população negra associada à questão da criminalidade. Com certeza, exatamente. Stênio, a gente tem uma outra pergunta, né, de um outro aluno, né, que é o Michel César dos Reis Lopes. Stênio, boa noite, tudo bem? Minha pergunta é o seguinte: como o senhor enxerga o papel das prisões no contexto brasileiro? E elas realmente cumprem a função de ressocialização ou atuam principalmente como instrumento de controle social? Michel, obrigado pela pergunta. Professor, hoje a questão das prisões no Brasil, elas cumprem mais uma questão assim de um controle social, né? Isso porque o sistema carcerário, ele, por mais que ele às vezes tente, não consegue por conta de todo um conjunto estatal, né? Quando se diz para dar condições dignas para uma pessoa que está presa, não é querer passar a mão na cabeça, não é concordar com o crime que ele cometeu, mas no seguinte sentido: ele vai voltar para a sociedade de novo. Então, se ele vai voltar para a sociedade onde está a nossa família, nossos pais, mães, avó, filho, essa pessoa tem que voltar para a sociedade e comportar de um modo compatível com a civilidade, para que ele não venha praticar novos delitos e até mesmo se aperfeiçoar, né, lá dentro e trazer aqui para fora aquilo que ele aprendeu lá dentro, vamos dizer assim, né? Então, as prisões hoje, elas cumprem mais uma questão assim de um controle social, né? Nós temos a Lei de Execução Penal e também o Código de Processo Penal, que eles trazem ali medidas cautelares diversas da prisão, que tem esse viés de fazer com que a pessoa, se não for presa, se ela por acaso encaixar em alguns requisitos ali, ela cumpra algumas medidas diversas da prisão para poder também evitar esse encarceramento em massa, tendo em vista que o Instituto Carcerário é um instituto, infelizmente, muito falido. O ideal é que fique preso quem não tenha condições de estar convivendo em sociedade. Exatamente. E o papel da ressocialização é fundamental, né? A gente tem que falar mais sobre isso, porque muitos ainda na sociedade entendem que o sistema penal ele tem que ser punitivo apenas, né? As pessoas têm que ficar sendo castigadas ali, sofrendo em razão daquilo que elas cometeram de maneira equivocada, logicamente, em relação a outras pessoas. Elas têm que ser, sim, vão passar por uma questão, né, de punição, mas o caráter tem que ser de ressocialização. Essas pessoas têm que retornar para a sociedade e poderem tomar a sua vida, sem interferir na vida dos demais. Exatamente. Como você bem apontou, a questão da civilidade. Esse é o papel preponderante. Né? Nós não podemos ter um espaço simplesmente para poder, né, mostrar simbolicamente que aquelas pessoas que cometeram crimes, elas têm que sofrer, elas têm que passar por maus tratos, né, distante de qualquer aspecto de dignidade. Muitos vão falar da questão, né, do banho frio, né, da comida às vezes fria, né, do ambiente da pessoa descansar, né, do tempo que ela tem, né, para poder trabalhar ou para poder estudar. Então essas questões têm que ser pensadas. E nós temos uma legislação que trata dessa questão. A Lei de Execução Penal, ela trata muito bem de todos os pontos. O que talvez carece, né, no nosso Estado é de uma estrutura e de um pessoal que esteja capacitado para poder acolher e dar, né, o cumprimento devido da legislação. Sim, isso? Com certeza, professor. É exatamente dessa forma que funciona. E, Stênio, nós temos mais uma pergunta ainda, né, do nosso corpo discente aqui presente, né, que é da aluna Hanna Paula Silva Magno. Né? Então a gente vai passar a palavra para a Hanna fazer essa pergunta. Boa noite, professor Oscar. Boa noite, doutor Stênio.
quais mecanismos e ferramentas podem ser implementados nas abordagens operações policiais para garantir mais transparência e reduzir práticas discriminatórias? O uso de câmeras corporais pelos policiais, por exemplo, pode ser considerado uma ferramenta válida e eficaz nesse sentido? Então, obrigado pela pergunta. Professor, as câmeras dos policiais, elas cumprem um papel fundamental e, logicamente, que ela vai resguardar tanto aquele bom policial que presta seu serviço, como também aquela pessoa que está sendo presa. Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, às vezes é uma falta de boa-fé, até mesmo daquela pessoa que está ali sofrendo uma abordagem. O que acontece? Na audiência de custódia, o que é isso? É quando é o primeiro momento que o réu tem para poder ficar na frente do juiz. Se a prisão for uma prisão legal, ou se a prisão for uma prisão ilegal. Sendo legal, o juiz ele vai converter o flagrante em preventiva. Se for ilegal, ele então vai ser solto. E tem um momento que o juiz pergunta: você sofreu agressão? E aí aquela pessoa que foi presa, às vezes por achar que falar que foi agredida vai ser solta, ela acaba prejudicando ali aquele policial que está ali fazendo o serviço dele. Porque é o papel dele, né? Proceder com as prisões. Até porque se ele não fizer, ele responde por um crime de prevaricação, que é um crime contra a administração pública. Então eu entendo que a implantação das câmeras dos policiais, ela resguarda tanto o policial como também aquela pessoa que está sendo presa e gera mais transparência a toda essa máquina estatal aí. No cenário nacional está tendo uma discussão enorme, né, acerca dessas Exatamente. questões. E no noticiário, né, desses dias, dessa semana, também fazendo essa abordagem, né, o ministro da Segurança, né, falando a questão, por exemplo, que quem está prendendo mal acaba fazendo com que o judiciário acabe soltando quem está sendo preso. Então, tem uma divergência nessa situação. O que é importante, como você bem apontou aí, é que seja feito conforme a legislação, né? Que não haja o descumprimento da legislação para poder resultar ali numa situação simplesmente para poder prender, porque a gente tem uma audiência de custódia hoje que vai destacar exatamente isso. Né? Vai estar ali a pessoa que foi presa diante do juiz para poder relatar o que ocorreu. A câmera vai contribuir para que a realidade, né, seja apontada ali, né, de modo que ninguém seja acusado injustamente de nada, exatamente. Também numa audiência. Sim. Então é algo que a tecnologia está permitindo e a gente tem as câmeras nas ruas, né, de um modo geral, mas essa câmera corporal ela acaba sendo uma discussão interessante. Vamos ver qual vai ser o desfecho disso. Exatamente. Para frente. Stênio, a gente tem mais algumas perguntas aqui relacionadas ao tema racismo e sistema penal. E aí eu vou no ponto. A cor da pele influencia a abordagem policial no Brasil, Stênio? Influencia. Infelizmente influencia. Porque o negro, ele já é marginalizado. Já influenciou mais, né? Até porque hoje os policiais eles são melhores treinados, eles hoje têm que ter um curso superior, né? São bem instruídos, então já influenciou mais, né? Hoje influencia por conta da marginalização que se cria, porque alguns ainda talvez enxergam o negro como sendo aquele ser inferior, como aquela pessoa que é limitada ali somente que não pode, né, alcançar patamares altos, profissões de destaque. Então, alguns ainda enxergam ele como sendo ali um marginal, como sendo aquele ainda naquela época nefasta que foi a escravidão. Então, infelizmente... Um resquício ainda da escravidão ainda no século XXI ainda. Exatamente. Tanto é que isso tá implícito em todas as áreas. Se você, por exemplo, vê um negro na rua de terno, eu digo porque eu passo por isso. Ninguém vai falar que aquele negro é um advogado, que ele é um médico, que ele é um juiz. Acham que ele é um pastor ou um segurança. Eu digo isso, tenho propriedade, porque eu vivo isso diariamente, né? Às vezes, se a gente é confundido nesses detalhes, imagina então com relação a questões que envolvem prisões e abordagens. É uma coisa muito, muito mais fervorosa, vamos dizer assim. Infelizmente, né, é uma situação que ela deturpa, né, a questão da sociedade. Sim. Essa demarcação, eu me lembro de um advogado, né, no Supremo Tribunal Federal, fazendo uma defesa de um negro que tinha chegado ali, né, no Supremo Tribunal Federal, e ele falou que quando ele chegou no Supremo Tribunal Federal, que ele desceu do carro,
e confundiram com o motorista. Né? Olha para você ver. Né? Isso é uma tragédia humana no sentido, né, do que se pode esperar numa sociedade. Exatamente. Né? Então, assim, seguindo esse contexto, Estênio, com relação à lei de drogas, né? A lei de drogas criminaliza a pobreza? Criminaliza sim, porque infelizmente as pessoas que são alvo de prisões e abordagens envolvendo drogas são as pessoas mais pobres. São aquelas pessoas que às vezes estão ali vendendo, né? Vendendo para o chefão. O chefão, às vezes, ele nunca é preso, ou quase nunca é pego, nunca é abordado. É sempre aquela pessoa que está na linha de frente, aquele que está na biqueira ali, vendendo, atendendo outras pessoas, usuários, né? Então, não é que a lei de drogas ela tem esse viés, mas por conta de um contexto natural, são as pessoas mais pobres que são alvo da lei de drogas aí. E somado ainda, né, algumas pressões, né? Porque às vezes a pessoa não está vendendo ali voluntariamente. Né? Às vezes há uma pressão ali do crime organizado que a coloca naquela condição sob ameaça, né, sob uma série de fatores. Sim, com certeza. Que nós não podemos afirmar hipoteticamente como é que funciona. Sim. Né? Então, por isso que o Poder Judiciário, né, a segurança pública, tem que atuar com muita certeza, né, com muita percepção da realidade concreta para não cometer nenhum tipo de abuso ainda maior. Exatamente, até mesmo em questões que envolvem operação policial, ações controladas, onde se trabalham com filmagem, às vezes a polícia vai lá e instala uma câmera em um local determinado, naquele local onde tem um grande fluxo de traficância ali. Às vezes está passando um vizinho, um morador, e ele é pego por aquela câmera, e quando às vezes a polícia vai fazer a prisão de muita gente, prende também aquela pessoa, aquele morador, que não tem nada a ver com a situação, mas que porque apareceu na câmera e por vezes reiteradas, ele também às vezes vai ser alvo de uma prisão nesse sentido. Até verificar, né, o que realmente fez, a pessoa às vezes fica lá detida. Exatamente, Né, sem dever nada. Por uma série de situações. Né? Outro ponto importante aqui, essa pergunta eu até coloquei nas redes sociais hoje, que é relacionada ao sistema de justiça. Né? O sistema de justiça no Brasil trata igualmente pessoas negras e brancas? Então, isso também vai muito de encontro à primeira pergunta com relação à questão das abordagens. Das né? abordagens. Das abordagens. O sistema de justiça hoje, ele atende muito bem. Tem a Defensoria Pública, tem a Promotoria, que são órgãos que são voltados também para poder acolher esse público menos beneficiado. Então, o sistema de justiça hoje, pelo menos aqui em Caratinga, tem funcionado muito bem. Né? Não faz distinção assim de quem é rico, quem é pobre, quem tem condições financeiras boas ou não. Então, pelo menos dentro de Caratinga, hoje eu posso dizer que o sistema de justiça tem funcionado bem, sem distinção de raça, de credo, de condição financeira. Como deve ser, né, Estênio? Exatamente, Né? como deve ser. Quando a gente estuda a Constituição Federal, né, a gente tem lá no artigo 3º, né, que o objetivo da Constituição é o quê? A construção de uma sociedade justa, livre e solidária. Exatamente. Então a gente tem diversos princípios e garantias, né? Devido processo legal, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência. A gente tem uma carta de direitos, a gente tem uma separação de poderes, a gente tem uma Constituição atuante que tem dado conta da nossa realidade. Então, a gente não pode, enquanto sociedade, ir de encontro, né, a essas situações no sentido negativo. Não. A gente tem que ir ao encontro para poder fazer valer a nossa Constituição, a nossa legislação, para que nós possamos, né, nos transformar numa sociedade melhor. Com certeza. Estênio, ainda aqui uma pergunta que eu separei aqui. O sistema prisional brasileiro permite a ressocialização ou ele reforça a exclusão? Ele reforça a exclusão, professor. Reforça o seguinte sentido. Igual eu falei anteriormente, né? A questão lá das condições dignas para aquela pessoa que está presa. Aquela pessoa que está presa e sai, ela dificilmente vai ter condições de entrar no mercado de trabalho. Ela dificilmente, às vezes, vai sair totalmente do crime, porque a pessoa, às vezes, continua morando no mesmo local onde ela morava. E ali tem a vizinhança, tem as más companhias. Então, tudo isso faz com que a pessoa ela volte a ser um reincidente, né? Então, o Estado tem que se preocupar, sim, em dar condições dignas para a pessoa presa, para que ela volte apta a entrar no mercado de trabalho,
a se comportar dignamente na sociedade e também para que ela não seja um reincidente, seja mais um número de reincidência aqui em Caratinga, em Minas Gerais e no Brasil inteiro. Mais um motivo para poder reforçar a ressocialização e a criação de oportunidades para aqueles que estão, né, cumprindo suas penas, para que eles possam sair daquela realidade ali, né, de cumprimento de pena por uma situação melhor. Por isso fomento, né, a educação, né, dentro mesmo dos presídios, o trabalho, né, a possibilidade, né, da progressão dos regimes da maneira adequada, para que as pessoas possam, né, sair dessa experiência ruim por uma situação melhor. A gente pode às vezes até estar falando algo utópico aqui, que eu não acredito, que eu acho que é real e é possível, né, desde que a gente tenha, né, um trabalho voltado para essa realidade. Exatamente. Stênio, caminhando para o fim aqui, uma pergunta, né, que envolve a questão das mulheres, né? Como o racismo e o sexismo impactam o encarceramento das mulheres negras? Então, professor, as mulheres, elas são assim um pouco mais vítimas dentro dessa questão, porque muitas às vezes trabalham como mula do tráfico. Aqui em Caratinga mesmo tem acontecido de modo reiterado que muitas mulheres às vezes elas são pegas, né, na rodoviária vindo com drogas e a justificativa é sempre a mesma. Eu fiz isso porque eu ia ganhar tanto, eu estou sem emprego, eu tenho um filho para criar, eu tenho conta para pagar, eu tenho despesa. Então as mulheres, elas de um modo geral, elas acabam sendo mais vítimas dentro dessa questão por conta de todo o contexto também, contexto histórico também, né? Às vezes, estudos demonstram isso, né? Que o empregador, às vezes, ele fica com o pé atrás de contratar uma mulher que tem filho, uma mulher grávida, que fica com medo, vou ter que mandar embora, aquele monte de questão. Aí essa mulher, às vezes, do lar, que fica por conta da criação dos filhos e da educação deles, elas acabam se sujeitando a essas questões de fazer coisa ilícita, não porque ela faz parte do grosso carcerário, mas sim, vamos dizer, por uma necessidade ali urgente que ela passa no momento. É um aspecto financeiro, né? Um aspecto financeiro acaba comprometendo e fazendo com que pessoas acabem, ao invés de buscar, né, questões lícitas ali para poder trabalhar, acabem se fazendo perdendo, situações, né, que não deveriam estar envolvidas. E também, da mesma forma, a pressão também que muitas vezes os homens ali exercem sobre as mulheres nesse contexto, né, da criminalidade. Uhum. Elas não têm muito para onde ir. Às vezes com filho pequeno, né, exatamente, com fome, sem dinheiro, né, e o tráfico, o crime organizado ali ao lado, né, subsidiando, mantendo, pedindo, mandando. E como sair dessa situação? Uhum. Então esse aspecto financeiro ele acaba colaborando também com esse desfecho, né, que a gente está de alguma forma trabalhando aqui, que é a questão do racismo e o sistema penal, né, de um modo geral. Stênio, chegamos ao fim aqui, né, da nossa entrevista. Eu queria, né, que você passasse uma mensagem aqui, né, final aqui para a nossa comunidade acadêmica que está aqui presente, para a comunidade acadêmica e para a sociedade, né, de um modo geral, que está nos assistindo também aqui no programa Direito em Foco, né, no sentido de uma melhoria. O que a gente pode pensar para o futuro? O que a gente tem de realidade que pode transformar, né, isso que a gente tem conversado e que tem vivenciado, né, de um modo geral na sociedade? Professor, primeiramente agradecer pela chance de mais uma vez estar aqui, né, e dizer que nenhum país, nenhuma nação, ela vai crescer se não for por meio da educação. Quando se fala de cotas raciais, não se quer dizer que aquele negro não tem a capacidade de alcançar certo patamar, mas sim porque, durante muito tempo, ele foi execrado, ele foi proibido de ter os direitos fundamentais dele, já foi proibido de frequentar escolas, né, de ter o seu calçado. Então, num país onde o negro ele já foi proibido de frequentar escolas, então tem sim que ter essas medidas para poder incluir ele no meio da educação e para que ele possa seguir o seu caminho. Não quer dizer que o negro não tem capacidade, tem muita. Até porque a história do Brasil não seria da forma que é caso não tivesse também a influência dos negros em todo o contexto, seja na música, seja no teatro, nas atuações de cinema, novela.
em tudo ali se tem a presença dos negros. E eu digo também pelo seguinte, o meu avô tem quase 90 anos de idade, trabalha até hoje. Na década de 60, ele foi amigo de um médico aqui de Caratinga, que atua até hoje também. E o meu avô, na construção civil, na época, eu acho que como pedreiro. O meu avô, eu acho que ele construiu a casa desse médico. Então, na década de 60, esse médico já era um médico. O meu avô, que condições que ele teria para poder ocupar um cargo de destaque se a mãe dele nasceu 27 anos depois que a escravidão foi abolida? Então a gente tem que enxergar isso. As cotas, ela tem esse viés histórico. O que acontece é que muita gente não tem o conhecimento histórico e quer ir através do senso comum, falar que não precisa. Às vezes, até para a pessoa discordar, ela tem que conhecer a história. O que acontece é que muita gente não conhece a história e quer ir pelo senso comum, pela ignorância, falar que é balela, falar que é mimimi, e não é mimimi. É a história, faz parte de todo o contexto social. Então, o meu avô, com quase 90 anos, nessa situação, frente a esse médico, que já era médico na década de 60. Se a coisa já é complicada hoje, imagina como que era o preconceito na década de 60. Imagina talvez como que era, talvez você vê um negro bem posicionado. O que acontece hoje também às vezes, você vê um negro bem posicionado, você fica questionando, o que ele fez para chegar até ali? Coisa que talvez não aconteceria se a cor da pele dele fosse diferente. Acontece e muito. Fui fazer uma audiência lá em Coronel Fabriciano, audiência trabalhista, e aí chegou o advogado da reclamada e a reclamada junto também, o preposto. Logo depois chegou a testemunha, que era um borracheiro. Ele estava todo sujo, né, com a roupa, até pela profissão dele, estava com a roupa rasgada, aquela coisa. Quando eu cheguei, eu de terno e gravata, dentro de um fórum, o juiz perguntou o que eu estava fazendo ali. O que é que ele espera que eu estou fazendo ali? Se ele fez o pregão, se eu entrei, ele acha que eu sou o quê? Um segurança, um zelador? Um absurdo. É um absurdo. Então, nessas pequenas coisas, a gente vê esse preconceito velado, né, não declarado. Existe no Rio de Janeiro um desembargador, que eu tive a chance de conhecer ele, o desembargador Paulo Rangel, que foi o primeiro desembargador negro, né, lá do Rio de Janeiro. Ele foi através do Ministério Público, foi nomeado. Isso mostra que o negro tem sim a capacidade de ser o que quiser. Não alcança, às vezes, ou deixou de ter alcançado durante muito tempo, por conta de todo esse atraso que ocorreu e que muita gente, às vezes, fecha os olhos e não quer enxergar e, às vezes, não quer reconhecer que medidas como essa, que o papel do Estado é esse, promover a igualdade. Aí as pessoas, às vezes, por ignorância ou por não querer conhecer, acham que é balela, até a hora que sente na pele também, né? Os negros foram escravizados, perseguidos, abusados, tiveram todas as portas fechadas, né, posteriormente à abolição da escravatura, e até hoje está tendo que lutar pelo seu espaço. Pelo seu espaço, exatamente. Se o espaço estiver em condições de igualdade, todos vão ocupar o espaço com certeza, com a sua tranquilidade, competência, eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Estênio, que a mensagem que fica aqui é aquela da gente colaborar com o objetivo da Constituição Federal, que é a construção de uma sociedade justa, livre e solidária, sem preconceito, sem discriminação. Afinal de contas, todos nós somos iguais. Com certeza. E eu queria agradecer também a sua participação. Muito obrigado. Mais uma vez, você sempre abrilhanta aqui esse espaço. Você foi um aluno e é um egresso de destaque. Muito obrigado. Você é um advogado de destaque na nossa comarca e região. Então a gente tem muito orgulho de você, viu, Estênio? Muito obrigado. E queria agradecer também aqui a nossa comunidade acadêmica aqui presente, os alunos do segundo e do terceiro período do nosso curso de Direito, que protagonizaram aqui a organização desse momento importante, que é o retorno do programa Direito em Foco, alinhado aí com o projeto integrador, com o objetivo de aproximar o que a gente está vivenciando na sala de aula com a sociedade. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desafio. Então, muito obrigado a todos vocês aqui presentes. O programa Direito em Foco se despede. Até o nosso próximo encontro.